Ok, queridas, vamos bater um papo. Sei que vocês estão um tanto abalados aí, mas vamos conversando, que a gente pode adiantar. Eu coloquei para vocês a pauta, né? Pauta. Então vamos caminhando em torno dessa pauta aí. Então a gente ia. Eu preciso fazer uma cirurgia e está marcada para sexta-feira agora. Mas a moça me ligou, disse que talvez tenha que adiar para quinta-feira, para terça-feira que vem, dia 25. Oi, Isabela, tudo bem, querida? Dia 25. Então, amanhã eu vou ter uma consulta, uma pré-consulta, e aí eu vou definir se realmente vai ser no dia 25. Se for, vai ser difícil eu estar com vocês. Mas o que acontece? Vocês precisam bater um papo com o pessoal da matemática. Eu só queria explicar a vocês. Vocês dão conta de participar sem a minha presença? Deixa eu ouvir vocês aí. O que vocês acham? Vai ser nesse mesmo horário nosso, professor? Desculpa, eu cheguei agora. Isso. Ué, então Nesse mesmo horário. eu tenho algumas ideias sobre a minha atividade, acredito que seja tranquilo. Perfeito. Mas a gente vai encontrar em grupo com eles? Deixa eu explicar aqui. Tá dando um eco aqui, é no meu telefone ou de vocês? Tá dando um eco aí, tá? Aqui tá normal. Tá. Não, o que acontece? Hoje eu queria conhecer mais ou menos, saber o que vocês estão pensando quanto à atividade do Moodle Letramento. Então, eu queria que cada um apresentasse em que estado está a sua tarefa, a sua proposta, quais são as dúvidas, quais são as questões, a gente ia tentar ajudar. Aí, na reunião que a gente teve semana passada, eu propus ao Mauro e ao Antônio uma reunião entre vocês e os alunos dele lá, os PIBidianos da matemática, para vocês apresentarem a proposta para ele da atividade e, de repente, como eles são da matemática, eles podem dar a vocês algumas contribuições e até mesmo, de repente, a revisar. De repente, vocês estão com um conceito que já não é mais o conceito atualizado, eles podem já dar uma apreciada para vocês aí. Então, a ideia seria vocês apresentarem a sugestão para eles, tá? Para eles, no dia 25. 25, tá? Como é possível que eu não esteja amanhã, que eu vou ter o resultado final no dia 25, mas o Mauro vai estar e o Antônio também estará, os dois professores de matemática. É mais uma exposição de vocês para eles apreciarem. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Mesmo eu ausente, vocês dão conta de ter essa reunião? Posso manter essa reunião? Professor, como é no mesmo horário, eu acredito que esteja tudo bem, porque a gente se programou para esse horário, né? Aí, se eu não falar por todos, quem achar o contrário se manifeste, né? Mas o senhor não acha que talvez seria legal a gente formar duplas ou grupos para atividade, discutir isso em grupo e depois apresentar para vocês, não como para os professores? Porque talvez todo mundo lançar as ideias e todo mundo ter as ideias revisadas e tudo mais num grupo não seja tão produtivo e faça a gente meio que perder tempo. E aí talvez a gente se reúna em grupo para poder só apresentar de vez, assim, o que já está revisado, o que já está aprovado, digamos assim. Alguém mais quer se manifestar antes de eu ponderar aqui as questões da Isa? A Ana Rita disse que acha que sim. O Vanessa também disse que acha que sim. Quem mais se manifesta aí para a gente? Oi, Manu.
Está chegando aí, Manuela? Tudo bem? Bem-vinda. Até agora só tem uma voz da Vanessa, da Ana Rita e da Isabela. Por mim também, Os outros. professor. Ah, também, Suzana? Eu tenho Desculpa. esse horário disponível todas as terças. Perfeito. Boa noite. Bom, então, o que acontece? Tá? Para a gente mais ou menos explicar a vocês. A gente teve aquela reunião, né, geral, e depois a gente teve um bate-papo entre nós. Pilar, e a gente já organizou aqui a ideia. Então, dentro dessa organização da nossa aí, então nós temos até a jornada seria agora em fevereiro, mas a gente conseguiu, a gente repensou, então a gente vai jogar essa jornada dos multitratamentos para abril. Possivelmente na segunda ou terceira semana de abril, porque a gente está retornando para as atividades na primeira semana de abril. Então, há um temor dessa reunião, se essa jornada for na segunda semana, a gente está ainda meio desarticulado. Então, talvez seja na terceira ou quarta semana de abril, a jornada de português e matemática. Essa jornada ela vai ser feita por nós, os dois grupos, PIBIDiano de português e de matemática. Então, ao longo do mês de fevereiro e de março, vocês estarão discutindo entre vocês, os 8 aqui, mais com o time de Ceilândia, acho que são também mais 8, 16, toda a montagem da jornada. Então, ficou decidido que os alunos do PIBIDiano que vão praticamente organizar toda a jornada. Nós vamos funcionar mais como suporte e apoio para vocês. Então, pensar em data, pensar em organização, pensar em divulgação, pensar na programação toda, essa tudo eu ficaria com vocês. Então, vocês teriam esses 2 meses para montar essa jornada. Nessa jornada, o foco é atividade português e matemática. Então, vocês iriam apresentar essa atividade agora na jornada. Então, vocês teriam esse momento. Ou em forma de oficina, ou em forma de exposição. Vocês que vão decidir como é que vai ser a exposição, porque tanto vocês vão apresentar de português, matemática, quanto matemática fará o caminho inverso. Proposta de matemática e português. Então, a ideia dessa reunião de agora é o start, para vocês se conhecerem inicialmente. E já apresentar alguma coisa no concreto. Então, vocês iam já conversar com eles, com os matemáticos, e já, a gente está pensando em uma tarefa aqui, a partir dos contos, e aí cada um expõe o que está pensando. Essa reunião, esse bate-papo, é como se fosse uma troca de ideias entre vocês. Não precisa estar com a atividade totalmente redondinha, prontinha. Mas é importante que, pelo menos, a ideia, os conceitos, vocês levem para eles, porque aí eles podem dar opinião. De repente, vocês estão trabalhando com um conceito, por exemplo, de números primos, sei lá. E aí eles com a cabeça, eles pensam, não, para aí, ao invés de você trabalhar os números primos, trabalha esse outro conceito. Então, eles vão dar a opinião para vocês irem mais ou menos organizando a ideia. E aí vocês continuarão trabalhando, desenvolvendo a tarefa, e aí sim, pode, nessa fase, Isabela, surge essa dupla de um português com matemática trabalhando juntos. Mas a tarefa é individual. Aqui nós vamos ter 8 atividades. Cada um fará a sua atividade. O que pode acontecer é a gente fazer essa casadinha. Você trabalhar com um matemático, e aí... Porque o que é bom? A gente está vendo a lógica da matemática dentro do texto. Lá, eles vão estar trabalhando a questão da linguagem dentro da matemática. Questão de interpretação, questão de implícitos,
questões de nomenclatura, tá? É essa a questão. Então, o foco deles é enxergar a língua dentro da matemática. O nosso foco é enxergar a matemática dentro da língua. No nosso caso, é a literatura. Entenderam o que eu quis colocar? Quem quer ponderar? Quem quer... Eu pensei que... Eu só responder bem que a Emanuela, se realmente vai ser à distância ou vai ser presencial. Bem, a gente vai... O cenário de à distância e presencial ainda está se discutindo no Instituto. A definição só vai se dar depois que fevereiro acabar. É que vai decidir se vai ser uma jornada, vai ser, se a gente volta presencialmente em abril, nosso retorno é em abril. A tendência hoje é o presencial, hoje. Mas dependendo dos cenários, está se discutindo tudo. Ou volta todo mundo presencial, ou continua mais um tempo à distância, remoto, ou fazemos as duas coisas. Então, ainda não dá para saber, Manuela, se vai ser presencial ou se vai ser à distância. Pode falar, Isabela. Não, só ia falar mesmo que eu entendi. Quem estava querendo falar era a Vitória. Pode falar, Vitória. Eu tinha entendido que a Isabela tinha dito que era para a gente juntar entre nós, de português, também irmos discutindo as nossas propostas de atividades. Não, esse momento vai ocorrer entre nós aqui. Esse nosso encontro de terça-feira à noite é para isso. Então, hoje, por exemplo, eu quero ter mais uma rodada. Eu já estou... A Suzane me mandou mais uma proposta dela, tá? Acho, não sei se foi você ou foi a Vanessa que mandou uma sugestão. Então, hoje eu quero... A Amanda falou sobre o dela também na aula passada. Então, eu quero ouvir vocês, o que vocês estão pensando. Mas aí, ao longo do mês de fevereiro, a gente vai calibrando, porque aí, de repente, você tem uma dúvida que a Isabela pode te ajudar a responder, resolver. Tá? A Manuela está com um problema que, de repente, a Suzana pode ajudar. Então, entre nós, vai haver essa conversa a partir de agora. Tá? Até a gente deixar a atividade bem redondinha. Perfeito, ótimo. Tá, daqui a pouquinho vamos ver o da Vitória. Então, essa seria a jornada. O que vocês acham? Quem vai poder fazer a ata de hoje? Está sendo gravado aqui, depois é só recuperar o que a gente conversou. Com quem fica a ata de hoje? Eu fico. Tá bom, beleza, Isa. Dúvidas aí? Vamos lá. Quem levantou a mãozinha? Ou quem quer falar? Pode falar, Vanessa. Boa noite. Eu gostaria de dizer que eu estou meio perdida quanto às ideias para elaborar esse game entre português e matemática. Inclusive, aceito até sugestões. Chame atividade. Isso, atividade. Eu estou um pouco perdida, né? Estou meio sem criatividade para isso esses dias. Então, eu ainda não fiz por essa razão. Perfeito. Não, mas hoje, dependendo com a Vitória vai apresentar dela, a Suzana também, que também quer falar um pouquinho sobre a Suzana, também tentar um pouco dela, e a gente vai conversando. A gente vai... Tá? Aí, se a gente não se resolver aqui, depois a gente cria um momento importante. Então, só para eu fechar aqui o nosso cronograma. Então, essas atividades que a gente está montando agora, elas vão ser apresentadas tanto na nossa jornada de multiletramento, quanto também podem ser apresentadas de maneira na culminância que vai ser em maio. Porque o programa de vocês termina em maio. Tá? Então, em maio, a gente quer fazer um grande momento aí de culminância do projeto. Inclusive, a Pilar quer fazer um trabalho mesmo grande, com submissão de trabalhos de fora. Vai ser um evento nacional. Mas aí a Pilar é quem vai capitanear e ela vai chamando alguns de vocês para compor a equipe de organização desse evento de maio.
Então, não confundam. Em abril vai ser a jornada nossa, português, matemática, os multiletramentos. Podemos até abrir, se vocês entenderem que tem que ser aberto. E em maio vai ser a grande culminância do projeto. É um evento aberto à comunidade, inclusive a Pilar quer dar uma oficina, porque ela quer gerar um livro, não um livro, a gente chamou de caderno de narrativas da experiência de vocês no PIBIT. Depois ela vai dar uma oficina para vocês para mostrar a técnica que ela quer utilizar. E até abril, e a Ana já está aí, a Ana, acho que foi a Ana, o Thales, e quem foi mais? Você que convidou, Ana, ela está já desenhando o esqueleto do nosso artigo. Isso, e a Vitória. Então, esse trio aí vai desenhar esse roteiro do artigo, depois a gente vai socializar isso, ótimo, já conversaram sobre ontem, muito bom. Depois a gente vai conversando devagarzinho, porque nós vamos gerar um artigo. Esse artigo ele faz parte da exigência do programa. Isso, daqui um pouquinho. Isso, Vitória. Daqui a pouquinho a Vitória vai falar um pouquinho sobre o artigo. Então, o que está na pauta aí são as nossas demandas. A atividade de multiletramento, a jornada de multiletramento, a culminância e o artigo. Então, fala um pouquinho, Vitória, sobre o que vocês começaram ontem. Essa de maio não tem data, né? Não, vai ser tudo final do mês. Ou final de abril ou final de maio. Vai ser tudo final do mês. Mas o PIBID mesmo acaba dia 30, né? De abril. Mas como vocês recebem bolsa em maio, né? Aí a Pilar deve começar com vocês direitinho para a gente terminar toda a programação no final de maio, porque para a gente terminar em abril, a gente tinha que entrar em fevereiro, em março. Só que março é mês de férias do Instituto. Entendi. Então, a gente discutiu ontem, eu e a Ana Rita, porque o Thales acabou não podendo pôr na internet, a gente discutiu o que a gente iria fazer no artigo e decidimos que iríamos pegar os relatos de cada um dos pibidianos para poder colocar no artigo, principalmente sobre o relato sobre os contos machadianos. E aí a gente estruturou de forma a ter a introdução, desenvolvimento e a conclusão com os trabalhos dos próprios estudantes, né? Envolvendo os contos machadianos. Muito bom. Certo. Muito bom. Certinho. Inclusive, Ana, aquele relatório parcial que eu consolidei, ele já é o ponto de partida, já tem muita informação sobre o como fazer isso. Muito bom. Aí tem um projeto que eu vou te passar para vocês terem elementos para trabalhar o conto em si. Aí tem um projeto que a gente escreveu, que eu passei para a Isa, até que também está naquelas... nos flowers que ela fez, né? nas serrilhas que ela fez para apresentar lá no dia. Muito bom. Perfeito. Ótimo. Então, estruturem isso aí e vejam quais são os pontos de apoio. Se puderem colocar, porque no NEAD é o nosso point. Lá você tem todos os relatos já, você tem todas as memórias, você tem o relatório, que eu posso até dar um link atualizado, e o projeto dos contos. Então, lá você já tem essa fonte de consulta. Mas se quiserem que eu coloque isso num drive, é só vocês criarem que a gente vai alimentando lá. E os demais colegas, se quiserem também entrar ajudando na escrita ou nas ideias, pode também dar sugestão para as meninas. Eu só foquei para a gente, mais ou menos, trabalhar um bloco, porque a Isabela, por exemplo, ela fez um trabalho bem bacana de organizar
a nossa exposição na semana passada. Agora já vem esse grupo que vai poder nos ajudar no artigo. E aí vocês podem propor também alguma outra tarefa que vocês queiram fazer. Então, quanto ao artigo, está certinho? Está entendido? Inclusive, Ana, vamos seguir os critérios da revista Eixo, porque aí a gente já tem todo um parâmetro para publicar em qualquer revista Qualis, porque isso, muito bom. Isso já está até naquele artigo que a gente estava escrevendo, aqueles critérios, estão lá naquele artigo. Perfeitamente. E eu vou ter também que publicar aquele artigo nosso, que a gente está em stand-by, porque eu recebi hoje a prestação de conta do programa que eu coordenei, eles estão me cobrando a publicação, então eu vou ter que pegar aquele artigo. Mas eu já conversei com a Winnie, que está na Espanha, e o Lucas, para eles darem agora uma atualizada no artigo. Eu quero ver se eu lanço na Espanha. Quero ver se eu lanço, que na verdade eu posso lançar na Espanha e no Brasil. Vamos tentar correr atrás de uma publicação também daquele outro artigo. Então, certinho quanto ao artigo? Vamos conversando. Pronto. Aí daqui a mais ou menos uns 15 dias nos dê um relato de como está o andamento do artigo. Bom, o segundo ponto são as atividades. Tá? Quer falar? Quer apresentar, Vitória? Pode apresentar. Eu fiz um desenho, né? Eu fiz um gráfico não, uma linha do tempo, aqui no começo, que tem um trecho, né, do conto Sereníssima República, que ele fala, né? O Cônego Vagos fala, né? Desde Plínio até Darwin. Aí eu fiz essa representação dessa linha do tempo, mostrando, né, o intervalo de tempo decorrido, que começa num ponto e termina em Darwin. Então, procurei representar isso visualmente. Uma outra representação que eu fiz aqui foi com base no livro do Banho, que ele faz essa representação no livro dele, que é para deixar bem explícito o uso do entre, a diferença do entre e do dentre, né? Quase não tem diferença hoje em dia, tanto faz usar um ou outro, mas às vezes pode ter alguma diferença, como dependendo do que a pessoa quer passar, né? Como, por exemplo, no trecho, tem os aqui, não todos, mas quase todos. Tem dentre eles ou entre eles, tanto faz, não vai fazer muita diferença. Mas se for colocar algo em destaque, em realce, aí sim, aí é preferível usar o dentre, né? E aí, por exemplo, temos aqui, sendo Darwin, o que se destaca dentre os naturalistas, por exemplo. Mas Vitória, o Banho ele não trabalha a questão da regência, não? Porque a diferença entre o entre e o dentre está por conta da regência. O Banho não trabalha essa questão não na gramática não dele, não? Não, acho que nessa parte, acho que não. Mas eu pois posso então. Pois é, por exemplo, ó, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou de. Então, esse de, ele vem por conta da regência do ressuscitar. Então, depois a gente pode conversar isso. E aqui é outra representação, mas que eu acho que ia fazê-la, que é a teoria dos conjuntos, que eu acho que representa bem a ideia dos partidos, né? E a intersecção dos partidos, né? Partido reto, partido curvilíneo, partido reto curvilíneo, e o outro que se destaca, que eu vou fazer melhor, que aqui não ficou bom, que é o partido anti-reto curvilíneo. Acho que foi mais isso, aí eu estou tentando representar. Interessante, esses três que você mostra bem só essa intersecção aí. Você
achou algum ponto de contato entre os 3 partidos? São 4, não? Ou são 3? São 4. São 4 partidos. Isso. Tem até uma malha, depois eu vou te passar um desenho de uma malha, de uma pessoa que fez um trabalho bem bacana. Ela fez o seguinte, para identificar o que é o aluno de altas habilidades. Ela pegou 3 áreas, tá? Que são a criatividade, o saber refinado sobre um assunto e o foco na tarefa, aquele cara que só faz aquilo, tá? Então, ele achou entre esses 3 campos, ele fez uma malha bem bacana, uma intersecção. E é exatamente nesse ponto da intersecção entre enfoque na tarefa, criatividade e autoconhecimento naquela área que ele achou a chamada alta habilidade ou superdotação. Então, eu gostaria dessa ideia sua de trabalhar essa intersecção e, de repente, seria bom tentar o que tem entre esses 4 países, ou entre 4 partidos, que é tronco comum. Isso é bom, bacana a gente descobrir. E aí tem até mais um ganho que eu poderia até depois discutir com você, porque a gente chamou de partidos fisiológicos, se bem que o Supremo agora acabou de mudar a concepção de partido. Será que esses partidos de hoje são os mesmos, têm as mesmas linhas desse do século XIX, do Machado, por exemplo? Que foi o início da República que ele trabalhou. Uma boa discussão essa você levantou, viu? Uma boa discussão. E aí, o que vocês acharam? Pois é isso aí, Vanessa. É isso que ela está achando. Ela achou, está achando dentro do conto conceitos matemáticos. Muito bom, achei muito interessante a proposta de trabalho da Vitória. Inclusive, quando ela colocou na linha do tempo, já até imaginei, aí, não sei se a Isabela trabalharia, na linha do tempo, já pensei em alguns recortes na linha do tempo, né? E aí ela pode trabalhar. Aí seria bom ver com o pessoal, para não trabalhar datas, qual é o conceito que a gente veria dentro dessa linha do tempo aí, tanto das 2 teorias, né? Do darwinismo para o anterior. Bacana. Eu coloquei até nesse intervalo de tempo Augusto Comte, alguns outros naturalistas, como Adolfo Caminha. E aí eu vou colocando as datas, né? Tá. E aí, se você quiser ir um pouquinho até mais pegando na veia do naturalismo, tá? Você pode até tá. Como é que o nome dele é? Júlio. Não sei o que, Júlio. O autor de A Carne, que foi o romance mais proibido desse período do naturalismo. Júlio Ribeiro, A Carne. Ela caiu um pouquinho. Quer falar um pouquinho sobre o seu, Suzana? Não, professor, o meu senhor já viu. Vamos ver o das meninas. Mas você não quer mostrar para as meninas? Pode ser, né? Mostre para elas, para a gente ter algumas ideias. Só que é o seguinte, antes que você mostre aí, Suzana, não esqueçam que vocês precisam agora ter uma outra ferramenta aí, que é a parte didática. Então, vocês têm que colocar isso
dentro de um plano de aula. Colocar um objetivo, um foco, um público, o que você pretende explorar. Quem até tiver aí um modelo de plano de aula que vocês usam na didática, quiser já resgatar, seria interessante, porque os que eu tenho aqui é o que eu criei para mim. Pode ser que seja diferente do que vocês têm aí. Vamos lá, Suzana. Tô tentando projetar. Será que eu tenho que te dar essa prerrogativa de projeção? Vocês estão enxergando? Já. Então, gente. Peraí, tá dando eco, né? Deixa eu ligar o meu. Então, eu pensei. Não, peraí, tá horrível. Baixa o outro microfone que você não está usando. E agora? Continua dando eco. Enfim. Eu pensei em uma coisa muito simples. Não, gente, não tá dando não. E agora, tá dando eco? Tá. Falando Então, que de repente ele vai sumir. sim. Peraí, eu pensei em 4 questões, na verdade, inicialmente eu ainda não pensei em colocar, em adequar a ferramenta que o professor falou, o professor indicou. Eu não sei se isso vai dar certo, se isso foi só uma ideia inicial mesmo, bem simples. E aí, cadê? Tá aqui, eu pensei, tipo, naquelas tarefinhas mesmo de criança, saca? Aí eu coloquei dentro desse triângulo uma frase que tem a ver com o texto, né, do conto, que é a soma da idade de Cândido com Clara, dividido por 2, que acaba sendo a coisa da matemática e do conto, e dei as opções. Mas, assim, foi tudo isso. Eu só pensei nessas paradas bem simples. Por isso que eu falei com o professor que eu estava meio que desesperada, porque eu acho que é muito simples mesmo. Eu acho que eu tenho que pensar em algo mais, sei lá. É tudo assim. Ó, as 4. Isso aqui tem um conceito, no final tem um resultado, né? Teoricamente, porque matemática não é o meu forte. Mas é isso. Aí eu falei pro professor que eu não pensei em adequar a ferramenta ou algo mais concreto. Mas ele falou que eu estou, pelo menos, no caminho. É isso. Não, é bacana, você está no caminho. Inclusive, ó, por exemplo, sempre que você abordou o primeiro triângulo, depois o círculo, depois uma outra, acho que uma parábola, isso aí.
Que essa aqui é um... Como é que esse segundo aí, não sei como é que... Terceiro, não sei como é que ele chama essa forma aí, geométrica. Então, veja. Aí você pode desenvolver... Você colocou dentro a questão do conto, tá? E aí você pode juntar, por exemplo, para o aluno identificar essa geometria, esse elemento geométrico tá aí, você já pede, já mata com essa informação dele saber que o texto está dentro de um círculo, de um triângulo, e aí, nas questões que ele vai responder aí, tá? É que a gente tem que ver, eles já dão conta de somar e dividir. Tem que ver a série, né? Que cabe esse conceito. Isso. Pois é essa parte que a gente vai tentar conversar com o pessoal da matemática para eles nos darem essa orientação. Se seria um conceito, por exemplo, muito avançado para a sexta série, e como é que a gente pode trabalhar essas formas geométricas? Você está colocando a setinha, por exemplo, aí, os números. Pois é, Tá bom. eu pensei nesse rascunho, por enquanto. Não, mas é assim mesmo. Começa, tá? Pois é, gente. Olha o que Manu fala. Pode falar, Manu, o que você tem. Você consegue falar, Manu, pelo microfone? Pois é, Suzana, a Manu está tendo aqui uma sugestão aqui. Ah, está no ônibus, tá certo. Você pode trabalhar o problema nas questões. Como assim, professor? Deixa eu ver como é que a Manu pode... Deixa eu tentar. Mas, pelo que eu entendi, para não ser apenas usar o conto para você tirar a frase o cara resolver a matemática, tá? É você criar um comando na questão de maneira que ele saiba que ele está tendo ali que lidar com o conteúdo do conto e com o conceito da matemática. E aí que a gente precisa, talvez, pesquisar um pouquinho mais aí. Ela não sabe explicar, ela vai pesquisar e depois vai explicar para E eu nós não sei aqui. entender, pelo menos por enquanto. Pois é, eu peguei seu exemplo aqui, vou até perguntar, vou mostrar com a Verusca, o que ela sugere para que ela trabalhe bem nessa área aí. Tipo um raciocínio lógico que a Emanuela está colocando aqui. Não é meramente o fazer. Você pegar a idade de um mais a idade de outro, dividir por 2, tá. É como você levar o aluno a pensar e, a partir daquela informação do conto, ele vai poder chegar à diferença de idade de um para o outro, por exemplo. Aí. É algo a pensar. Eu também vou pensar com mais calma e a gente vai conversar. Mas a ideia é que você já tem um ponto de partida. Se você vai seguir nessa linha ou vai negar tudo isso aí, isso é para depois. Você, por enquanto, já tem um ponto de partida. Isso aqui é importante. Se Ok, alguma... próximo. Se pensou em algo, Isa? Gente, eu também, eu sou muito leiga na matemática, assim, eu sei o básico do básico do básico, não é uma coisa que eu tenho vontade de estudar, enfim. Mas aí, quando você for conversar com eles, eles vão dizer que a matemática está no nosso dia a dia. Você já acorda a matemática, você vive matematicamente. Pior que é verdade. Pode falar, Isa. Esse negócio de viver a matemática, não sei não. Mas a minha ideia ainda é bem embrionária. Então eu vou compartilhar só a ideia mesmo. Dá pra me ver. Agora vocês me veem. O que aconteceu?
O meu conto é a Igreja do Diabo. Só que em nenhum momento tem nenhuma relação de idade, de quantidades, porque é um conto bem da filosofia mesmo, assim. Eu percebo que dá mais pra você casar o conto com filosofia e história do que com matemática mesmo. Só que aí eu pensei em como a gente trabalhou com o ensino médio e a progressão geométrica, o PA e a PG, né, a APA e a PG, a progressão aritmética e a progressão geométrica, se não me engano, é matéria de primeiro ou segundo ano do ensino médio. Eu pensei em casar o conto A Igreja do Diabo com a progressão geométrica. Em que sentido? Aí agora eu tentar explicar o que eu lembro de progressão geométrica, que são elas, né? Eu também odiava essa progressão. Eu lembro que eu tirei uma nota bem ruim nessa prova. Mas é algo assim. Eu lembro que a progressão geométrica ela é uma parada mais exponencial. Eu lembro que ela representa um crescimento exponencial. Eu lembro da ideia dela. Ela é um crescimento que não necessariamente de um vem um. Mas ela cresce mais que isso. Eu até andei lendo algumas coisas sobre, mas ainda não consegui entender a ponto de explicar não. Mas a minha ideia é fazer um problema, uma questão em que os alunos tenham que entender que a igreja, a igreja que o diabo funda, ela vai crescer em PG e não em PA, né? Ela vai crescer em progressão geométrica. Porque, por exemplo, se uma pessoa se converte, ela vai e leva mais 3. Aí suponhamos que cada pessoa, o diabo coloca lá que a regra, né, de que cada pessoa que acredita e entra pra seita vai levar mais 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas vão levar mais 3, aí vão ser 9. Aí os 9 vão levar mais. Aí agora eu esqueci como é que faz a conta. Me ajuda. Eu tô pedindo cola aqui, gente, peraí. Uhum. Isso, gente, vocês entenderam, né? Cada pessoa vai levar 3, e aí os 9 convertidos vão levar. Cada um dos 9 vai levar 3, aí vai virar 20. 3 vezes 9 é 21 mesmo? 27. Caos. Meu esposo é contador, aí ele me ajuda, tá tentando me ajudar, só que ele também, ele usa muito calculadora. Mas vocês entenderam a ideia. É isso. Bacana. Mas, Isa, tem uma questão aí interessante aí, ó. Só que é o seguinte, aí você pode trabalhar com o conceito de PA e PG. Só que é o seguinte, durante o dia, as pessoas eram adeptas da Guerra do Diabo. Mas à noite, elas investiam. Aí você pode trabalhar a seguinte lógica, que essa progressão ela é relativa, dependendo dos períodos do tempo. Foi até isso que enjoou o diabo, porque ele viu as pessoas sendo doutrinadas na igreja dele e fazendo o que Deus fazia, distribuindo as coisas boas, aquele negócio todo. Então você pode trabalhar essa ideia aí. Outra coisa boa que eu vejo no teu conto. Aí tá dando um eco aqui, Isa. Tô tentando fechar, professor. Pronto. Isso. Você vê que Deus e diabo versus diabo. Você também pode trabalhar essa ideia. Para nós seria a adversativa e na matéria seria o mais e o menos. Tá? Quer dizer, são 2 momentos em que você tem o positivo e o negativo, o mais e o menos, expresso no... Inclusive, dá até para trabalhar essa ideia aí, ó, porque o diabo soma em quantidade na igreja dele, mas perde em qualidade.
porque o cara ele é como se fosse um filiado nominalmente, mas a prática dele é de um do lado de Deus. Aí você pode brincar. Tem muita coisa nesse conto que dá para você explorar bem bacana. Eu já vejo aí. É verdade, professor. Vou pensar mais sobre. Bacana, bacana. E você, Ana, pegou a sua coisa, Ana Rita? Ela está sem microfone também hoje. Vou esperar a Ana Rita escrever alguma coisa aí. O antigo texto da Ana, a Manu já apresentou alguma coisa na semana passada, foi, Manu? Já deu uma... Sim. E você, Ana, o que você já definiu aí, querida? E aí, Vanessa, e você? Melhorou um pouquinho? Agora deu para dar alguma parecida aí na cabecinha? Deu sim. Deu para ter mais algumas ideias. Tô precisando de inspiração. Um bom pôr do sol, um bom nascer do sol, isso é inspirador. Ana, você Verdade. está aí? Você está aí, Ana? Ah. Então, a gente está pensando em inserir os conceitos matemáticos, pensei em usar a probabilidade com o triângulo amoroso, no caso do conta cartomante, né? Mas a metodologia que pretende usar é a da cultura digital com a colaborativa. Bacana. Inclusive, eles me deram na aula passada que até mostraram, né? Aquele programa que eles fizeram. Isso. Ótimo. Que eles fizeram até atividade. E aí, de repente, na reunião com eles, semana que vem, vocês conseguirão tirar algumas sugestões de onde fazer e como fazer. Se usar a ferramenta pronta, se eles têm alguma sugestão. A gente até colocou algumas naquela vez, acho que era o Scratch, PCH, parece, Scratch, acho que é esse aqui, Scratch, que era uma que eles colocaram. Essa ferramenta tem várias sugestões de atividades. Vocês podem depois dar uma olhadinha. Isso, essa aqui, ótimo, Ana. É o contrário, CH, perfeito. Tá? Aí vocês podem também olhar essa ferramenta. Enfim, vocês não estão já no caminho. O importante é isso aí. Agora a gente vai aprimorando. Aí a pergunta, criatividade não achei tão complicado, achei difícil. Ah, tá. É porque, na verdade, a ideia do multiletramento é como se a gente trabalhasse a ideia da interdisciplinaridade. A gente, às vezes, pensa, isso aqui é matemática, isso aqui é português. A gente se separa bastante.
E a ideia é a gente tentar ver em que momento os códigos estão um a serviço do outro, tá? E aí, por exemplo, como a Vitória colocou, ela desenhou uma fórmula geométrica, uma figura geométrica, um conceito geométrico da interseção, tá? Mas dentro de um conteúdo que ela extraiu de um conto. É meio... Leia um pouquinho sobre essas ideias aí, para ver se vocês irem se aperfeiçoando cada vez mais, tá? Mas a lógica... Ah, tá, pode ser, Vanessa. Eu só quero definir com você antes de sair, se na semana que vem a gente deixa a reunião ativa. Pode ser. Eu posso confirmar a reunião com o pessoal da matemática, né? Mesmo eu ausente, vocês dão conta de conversar, né? Acho que tudo bem, professor. Por mim, tudo bem. Então, bacana. Vai descansar um pouquinho, querido. Vai descansar para você não ficar... Ok, até mais. Tchau. Tá? Então, a ideia é que a gente só está trabalhando dois conceitos, que é português e matemática, mas vocês estão corretas. Em se vamos fazer apenas uma atividade que retoma um conceito matemático de resolver um problema, ou de somar, ou de dividir, ou de enxergar uma figura, isso está valendo. Está valendo, até porque a gente precisa até depois melhorar essa ideia do que é realmente esse multiletramento, o que é esse letramento matemático, como ele chama na matemática lá. Tá? Então, ficamos assim. Semana que vem, vocês vão se encontrar com matemática. Daqui a uns 15 dias, a Ana nos fala um pouquinho, a Vitória, sobre o artigo. Ao longo de fevereiro, a gente vai trabalhar as ferramentas, as atividades. Aí vamos estudar um pouco mais sobre para a gente dar algumas... Mês de março, a gente vai ter umas férias aí, para a gente ter uma descansada. Abril, a gente faz a jornada de matemática. Em junho, a gente faz a jornada de culminância. E lançamos até lá o artigo nosso aí. E tem mais um pedido para vocês. Eu estou dando uma tarefa nos terceiros anos de uma redação. Vocês querem ter uma experiência de corrigir algumas redações? Posso encaminhar para você alguma redação para vocês corrigirem? Pouca. Aí vocês vão olhando os critérios direitinho, conforme a gente vai... Quem é Luiz Carlos? É o familiar da Vitória. Ah, sim. Professor, eu confesso que eu não gostaria de corrigir as redações. Não. Não, porque eu tenho... Assim, a gente estuda de forma superficial, eu diria, né? Na letras hoje. A gramática e sim, superficial, eu tô sendo bem eufêmica. A gente não tem aula de gramática. E para corrigir de forma, eu diria que plausível, né? Eu teria que estudar bastante. Mas você não quer, pelo menos, se desafiar a ler uma redação, tentar enxergar alguns problemas? Claro que nós não temos um critério. É da turma mesmo, Manuela. Não, na verdade, é do terceiros anos. Tá? Dos terceiros anos. Eles farão a prova do PAS agora dia 30, né? E o segundo fará a prova do PAS dia 13. Aí eu estou vendo. A Cleide que está com as redações dos terceiros anos, eu estou com a dos segundos. É só para vocês terem de repente, não corrigir, Isabela. De repente, vocês lerem, e se vocês acharem, até para eu posso até preparar uma aula mais à frente, um encontro nosso, para eu dar a vocês umas dicas de correção de redação. Não é tão complicado, mas a gente tem critério. É só usar os critérios. A gente pode fazer isso em algum momento. Ah, sim,
exatamente. É porque esses critérios que não são do meu conhecimento, pelo menos. Eu acredito que eu não fale por todos. Mas por isso que eu acho bem difícil, porque eu não queria corrigir nada injustamente. Então a minha correção ela não vale de nada, né? Eu diria. Então, professor, eu compartilho do mesmo sentimento que a Isa. Assim, eu posso até corrigir entre aspas, mas eu não me garanto. Então, assim, eu ia ter que olhar de novo mesmo. Inclusive, é uma questão muito séria que a gente tem que debater nos cursos de letra especificamente. É o domínio da gramática de vocês. A gente fica muito nessa corrente de fazer uma análise crítica da gramática, mas o vamos ver, meu pegar mesmo, está ficando para trás. Inclusive, isso acontece muito. Por exemplo, no curso de matemática, eu não quero nem saber. O moleque já chegam de cara, é matemática de manhã, tarde e noite. Eles têm que saber as operações, tudo. Aí deles que não saibam. Eles têm que trabalhar sempre resolvendo problema. O cara chega assim, ó, tá aqui o problema no quadro, se virem. O cara vai ter que buscar tudo conceito. Nas letras, essa aqui eu já faço há muito tempo aos nossos cursos de letra. Tá? A gente sempre, às vezes, a gramática não é, mas eu acho que vocês terminam saindo de um curso, pelo menos sem aquela visão, tá? Que lhes dê uma certa garantia na gramática. Então, se eu colocar, poxa vida, uma análise morfossintática, tá? Se eu colocar uma frase, por exemplo, para você identificar a diferença de uso de uma preposição por conta da regência ou por conta de uma situação em que você vai colocar aquela preposição só para desfazer uma ambiguidade. Aí a gente pega demais no pé de aluno. Então, quando eu falo assim, ó, comi do bolo. Todo mundo que come sabe que esse verbo comer ele é transitivo direto. Então, ele não tem preposição. Quem come, come alguma coisa. Ok. Mas quando eu falo comi do bolo, por que eu coloquei esse do bolo aí, essa preposição? Qual é a razão dela? E qual a diferença entre comer do bolo e quando eu trabalho preciso de você? Ou então preciso do outro, do colega. Aí eu coloquei, ó, preciso do comer e do. Por que eu usei essas duas preposições em situações que são diferentes? Para isso a gente precisa retomar. Pode falar, Suzana. Não, professor, eu só ia comentar, porque de repente a gente até consegue fazer uma correção viável, assim, minimamente digna. Mas, assim, acho que pode ser também muita questão de insegurança, né? A gente se sente muito inseguro, não sei. De repente a gente até daria conta, mas... Eu me lembro que eu dava aula no curso de letras, eu sempre dava no curso de letras, no CEUB, no Unieuro, eu dava aula no curso lá no Valparaíso, tá? Mas nunca peguei aqui a turma do Instituto, não, que onde passei, no Riacho Fundo, quando eu dei aula lá, a letra veio depois. E eu sempre pegava a parte de sintaxe. E era uma complicação, porque quando você pegava a análise sintática, a turma chiava, porque é o nó da gramática. Agora, o cara que domina a sintaxe, ele tem uma compreensão da estrutura da língua como ninguém. Porque você não é só analisar, achar um sujeito, um objeto, não, é você entender uma lógica dali tanto da frase quanto do período. E aí, às vezes, a gente fica naquela, não, pega leve, pega devagarzinho. Eu tinha um caderno eu tenho ainda um caderno de questões de sintaxe, que eu jogava na mão do aluno e disse, olha, vocês podem estudar isso aqui, que no final do semestre eu vou fazer uma prova com alguma dessas questões aí. Eu tinha um professor de linguística, ele disse que esse cara judiou da gente. A linguística dele era pura. E
tudo que ele dava em sala, ele ia anotando num caderno, depois ele fazia um caderno e dava para nós 100 questões de linguística que a gente tinha que saber conceitualmente, uma série de coisas. E depois ele cobrava da gente textualmente aqueles conceitos da linguística, com referência, com tudo. E se você não respondesse, você não passava com Paulo. Muitos ficaram reprovados mesmo, que tinha que dar o conceito igual o Saussure falava, igual o Peirce falava, igual o Chomsky falava, que tem que ser na linha que se confundisse, colocasse Saussure no lugar de Chomsky, ou o contrário, está lascado. Eu acho que a gente precisa rever essa aí questão, mas não, né? Depois eu posso contribuir. Tá bom por hoje? Não, pelo contrário, Manu. A gramática você precisaria. Eu tenho uma gramática, depois eu te passo. Uma gramática objetiva, que eu muito tempo dei aula em cursinho para concurso. Mas a gramática tem uma coisa, umas armadilhas bem bacanas. Depois a gente vai falar. Ok, meninos, vamos parar por hoje, né? Tá? Fiquem bem, se cuidem. Lamento aí pela perda do coleguinha de vocês. Tá? Mas vida que segue. Tá bom? Fiquem bem. Durmam bem. Até a próxima. Boa noite, professor. Tchau, amor.